Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021. E o tema que estudaremos hoje, na verdade, será um complemento. Faremos aqui um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a ressurreição de Moisés. Há um texto que vai ser um dos textos que servirá como base para o nosso estudo hoje, que é um texto do livro Patriarcas e Profetas, na página 418, que eu gostaria de compartilhar com você, que diz assim: quando exclamaram com raiva, faremos sair água dessa rocha, puseram-se no lugar de Deus, como se o poder estivesse com eles. Homens cheios de fragilidade e emoções humanas. Cansado da contínua murmuração e rebelião do povo, Moisés perdeu de vista o seu auxiliador todo-poderoso e, sem a força divina, maculou o relato de seus feitos com uma exibição da fraqueza humana. O homem, que poderia ter permanecido puro, firme e abnegado até o fim de sua carreira, acabou sendo vencido. Deus foi desonrado perante a congregação de Israel quando devia ter sido engrandecido e exaltado. Nessa semana tivemos a oportunidade de poder entender que Moisés, como líder do povo de Deus, havia tido muitas razões para confiar em Deus. Moisés, ele recebeu um chamado diretamente da parte de Deus através da sarça ardente. Ele ouviu a voz audível do Senhor Deus. Eu me lembro, por exemplo, na minha experiência, que eu me senti profundamente chamado por Deus, impressionado por Deus, no auge dos meus 18 anos, mais ou menos, de que Deus tinha um chamado para mim para que eu pudesse desempenhar meu ministério pastoral. Fui para o seminário, me preparei durante 4 anos. Quando me formei, já tinha recebido um chamado para poder iniciar meus trabalhos lá em Portugal, nos primeiros 5 anos de ministério. Depois de lá, viemos para o Rio Grande do Sul, onde trabalhamos em 2 associações lá no Rio Grande do Sul, depois para o Paraná e agora aqui em São Paulo. Muitos foram os homens que Deus usou nesse processo, creio eu, para poderem abrir portas para que eu pudesse desenvolver um ministério em determinadas regiões. Por exemplo, nunca vou me esquecer que quem fez para mim o primeiro convite para que eu pudesse ir a Portugal foi o pastor Mário Brito, um homem tremendo, um homem de Deus, que foi muito importante dentro da nossa história. Quando nós lá chegamos, houve um pastor, que era o meu ministerial, o pastor José Eduardo Teixeira, que foi um homem muito importante, que me ajudou a entender muito daquilo que seria o ministério pastoral. Quando eu retornei de Portugal para o Brasil, houve outros homens que foram utilizados por Deus para poder me chamar para cá. O pastor Marlington Lopes foi quem fez o convite para que eu retornasse de Portugal para cá. Mas quem acabou me discipulando aqui dentro do ministério no Brasil foi o pastor Moisés Matos, um grande amigo que até hoje nós temos ali uma amizade que permanece, apesar de estarmos geograficamente em regiões diferentes. Depois dali, fui para Curitiba. Não tenho a mínima dúvida de que Deus utilizou ali também pastor Williams Moreira César para poder me chamar, para poder desempenhar ali o meu ministério. Posteriormente, o pastor Sidionil Biasi foi quem me chamou de lá de Curitiba para cá. E quais serão os caminhos que Deus tem para a gente no decorrer desse ministério? Não sei. Mas eu posso dizer a você, eu tenho um carinho muito especial por todas essas pessoas, um respeito muito especial, porque esses homens foram instrumentos de Deus para poder me guiar no contexto do meu ministério. Mas quando você para poder pensar na história de Moisés, foi algo completamente diferente. Não houve nenhum mediador aí no caso dele. Ele ouviu o chamado diretamente de Deus do meio da sarça ardente. Quem o dirigiu em cada parte do caminho foi ninguém menos do que o próprio Deus, falando com ele cara a cara. Por isso, quando eu paro para poder pensar na minha experiência enquanto ministro do Evangelho, eu me sinto muito pequeno quando olho para a história de Moisés. Moisés teve um grande privilégio, claro que sim. Por isso, também tinha uma grande responsabilidade.
Nos momentos em que Israel teve uma falha em termos de fé, Moisés, em muitos momentos, deu um testemunho de fé verdadeira, de confiança em Deus. Mas nesse momento, no momento em que o povo começou agora a reclamar de Deus, ele deixou que a força da massa o influenciasse. Nessa perspectiva, acabou falhando dentro daquilo que foram os propósitos de Deus para a vida dele. Há um outro texto que vai aparecer aqui, que é também do livro Patriarcas e Profetas, na página 479, que diz assim: no Monte da Transfiguração, Moisés estava presente com Elias, que tinha sido transladado. Foram enviados como portadores de luz e glória da parte do Pai ao seu filho. E assim, a oração de Moisés, proferida havia tantos séculos, finalmente se cumpriu. Ele estava na boa montanha, que havia mencionado em Deuteronômio, capítulo 3, verso 25. Dentro da herança do seu povo, dando testemunho daquele em quem se centralizavam todas as promessas de Israel. Essa é a última cena revelada aos olhos mortais na história desse homem tão honrado pelo céu. Mas sua história continua, porque ele ainda está vivo até hoje. Moisés teve uma experiência fantástica e passou por momentos que ficaram imortalizados na história, que até hoje mexem com o nosso coração e fortalecem nossa fé. Mas a história dele só foi contada dessa maneira para que eu e você, que ainda estamos aqui, que ainda temos que fazer as nossas escolhas, que temos que permitir ou não que o Espírito de Deus nos guie, que tenhamos a força moral para poder dizer sim ao Senhor e não ao pecado. Nós ainda estamos aqui e podemos fazer escolhas que possam nos colocar nas mansões eternas ou nos tirar de lá. A história de Moisés nos foi contada para que nós possamos ter esperança. Se o Moisés conseguiu, nós também podemos. Pessoas falharam com Moisés no decorrer do caminho. E se eu fosse falar para você, de todas as coisas que eu vivi nesses 20 anos de ministério, eu poderia te falar muitos nomes também de pessoas que falharam comigo. Mas foram tantos os momentos em que eu vi a graça de Deus agindo na minha vida, que mesmo aqueles que tentaram me fazer o mal, hoje eu posso dizer a você, não tenho mágoa e ressentimento de ninguém. Porque mesmo nesses momentos, eu pude sentir a graça e a misericórdia de Deus me ensinando preciosas lições. Então, hoje, eu olho para Moisés e eu digo para Deus: Senhor, me ajude a ter força moral. Me ajude a conseguir ser fiel ao Senhor em todos os momentos. Se possível, se não for presunção a minha, mesmo onde Moisés falhou, se o Senhor puder me ajudar a ser fiel, eu gostaria de viver essa experiência. Eu quero orar hoje exatamente por isso. E se você quiser se unir a mim nessa prece, eu vou ficar realmente muito feliz. Senhor Deus, estamos hoje encerrando um ciclo de estudos sobre o livro de Deuteronômio. E terminamos estudando sobre a história do Moisés. As decisões que ele tomou, os seus erros e acertos. Ajuda-nos a aprender com a história dele e nos dê forças morais para sermos fiéis a Ti em todos os momentos da nossa história. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Não sai daí ainda. Eu queria aproveitar esse momento para fazer um agradecimento todo especial a você que esteve conosco durante todo esse trimestre. Em todos os dias nós estivemos aí juntinho com você. Eu me lembro de uma pessoa que eu me encontrei alguns dias atrás que falou assim: pastor, a gente nunca se viu pessoalmente, mas todos os dias o senhor está na minha casa e a gente estuda a lição junto. Eu fico muito feliz com isso. Eu não sei quem é você, não sei de onde você está nos assistindo, mas eu quero te agradecer imensamente, porque nesse momento, enquanto eu estou gravando essa lição, eu quero abrir aqui as minhas redes sociais para poder dizer a você que nós temos exatamente hoje, nesse momento em que eu estou fazendo a gravação da última lição desse trimestre, nós temos um grupo de pessoas que está conosco no canal, que são 17.727 pessoas que estão inscritas no nosso canal. São pessoas, não sei quem são elas, não as conheço pelo nome, sei que o senhor conhece, mas estou muito agradecido a Deus por tê-las colocado no meu caminho, e você faz parte desse grupo. Aliás, se você ainda não se inscreveu até agora, por favor, inscreva-se e compartilhe esses vídeos com as pessoas que você tem contato. Mas eu queria te desafiar a algo mais, porque eu não pretendo parar por aqui. Amanhã, nós vamos estar começando uma lição novinha em folha. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, porque às vezes é meio difícil. Mas vamos tentar aqui. Assim eu acho que vai. Vamos lá, assim.
É uma lição sobre Hebreus. Hebreus, mensagem para os últimos dias. Uma lição fantástica. Vamos começar amanhã. Então, te desafio, te agradeço por ter estado conosco no último trimestre e te desafio a continuar conosco no próximo trimestre. Até porque eu estudo a lição. E você?